Bom dia, igreja. Graça e paz, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja contigo nesta manhã, que ela invada aí o seu dia, que ela te acompanhe onde você estiver. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir o nosso dia. E nada melhor do que começar o dia na presença do Pai, nada melhor do que começar o dia na maravilhosa presença do Espírito Santo. Senhor, conduz nosso dia, conduz nossa vida, conduz as nossas atitudes. Conduz-nos, ó Deus, ao centro da Tua vontade. Conduz o Senhor à adoração. Conduz-nos, Deus, aos Teus pés. Porque é maravilhoso estar na Tua presença. Porque nada mais importa do que o Teu reino. É maravilhoso estar na Tua presença. Maravilhoso é te adorar, Senhor. Maravilhoso é contemplar a Tua face, Senhor. Então, em nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia, nos visite nesta manhã. Pela Tua infinita misericórdia, nos permita perceber a Tua presença. Nos permita sentir a Tua glória no nosso dia, no nosso ser, no nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo Tu és. Tu és santo, nós Te adoramos, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor.
Maravilhoso é a sua presença, maravilhosa é a tua infinita graça. Maravilhoso, Senhor, é fechar os nossos olhos e sentir a tua presença. Maravilhoso é ouvir a tua voz. Maravilhoso é sentir o teu abraço. Maravilhoso é nos prostrar diante de ti e te exaltar. Maravilhoso é a tua presença. Maravilhoso é te cultuar. Maravilhoso é te prestar culto. Maravilhoso é te exaltar. Maravilhoso é entrar nos átrios da adoração. Maravilhoso é entrar no Santo dos Santos. Maravilhoso é chamar a tua atenção com o nosso louvor, Deus. Oh, aleluia, te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é quando nós acordamos de manhã, sentamos numa sala, nos reunimos e dizemos assim: vem, Jesus, vem com a tua presença. E ele vem, e que presença é essa? É uma presença que ela enche o ambiente, mas ela começa a encher dentro do nosso coração. Então, o que o Espírito move dentro do nosso coração começa a externar no ambiente, começa a externar na casa, começa a externar na vizinhança, começa a externar na igreja e vai jorrando, e vai fluindo, e vai jorrando, e vai fluindo, e vai enchendo outros, e vai derramando em outros. E o Espírito Santo, de repente, tomou todo lugar. E de repente o controle é todo dele, de repente a direção é dele, de repente a ministração é dele, e de repente é só a voz dele que nós escutamos e nada mais. Glória a Deus. E de repente os nossos pensamentos não são mais controlados por nós, é ele. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Santo, Santo, tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Glória a Deus. Entro no quarto e fecho a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobro os joelhos e sinto a presença que toma todo este lugar. Sinto a glória de Deus. Glória a Deus. Sinto a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Glória a Deus. Nada se compara à presença dele. Entro no quarto e fecho a porta. Chegou a hora de falar com Deus.
dobro os joelhos e sinto a presença que toma toda esta glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Glória a Deus. Valorize aí a presença de Deus. O que se compara à presença de Deus? O que se compara à glória de Deus? O que se compara ao Espírito Santo? O que se compara a essa companhia? O que se compara a Ele? Nada se compara a Ti. Nem os nossos relacionamentos, nem o nosso dinheiro, nem o que temos, nem o que sonhamos, nem o que conquistamos, nem o que almejamos. Nada se compara a essa presença. Glória a Deus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Amém. Começar o dia com Ele, começar o dia chamando Ele, Ele vem, Ele enche, Ele cura, Ele muda tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E se você ainda não teve a oportunidade de experimentar, você ainda não teve condições de receber, que em nome de Jesus isso seja uma realidade na sua vida. Busque incansavelmente a presença de Deus. Porque nada se compara, nada que a gente consiga conquistar com os nossos méritos, com a nossa inteligência ou com o nosso esforço. Nada se compara à presença do Pai. Amém? Glória a Deus. Eu convido você que pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. E quando estiverem orando,
Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai, o que está no céu, não perdoará os seus pecados. Amém? Irmãos, hoje nós temos uma palavra bem direta do trono. E vamos deixar o Espírito Santo ministrar do jeito que ele achar melhor, mas é algo bem direto e, na verdade, é algo instrutivo para que a gente possa ceiar hoje com Jesus. Amém? Só para a gente entender um pouquinho esse contexto, Jesus ele estava ensinando algumas coisas para os discípulos. E a cada passo que Jesus dava com os seus discípulos, ele ministrava alguma coisa diferente, ele ensinava alguma coisa especial. A cada movimento de Jesus, ele estava ali para ensinar alguma coisa. E neste momento, nesse texto assim que nós lemos, o capítulo 11, Jesus ensina várias coisas. Primeiro ele começa a ensinar sobre a humildade, porque o capítulo começa contando como ele entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, de um simpático jumentinho. Então o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já chega naquele lugar, mesmo sendo rei, mesmo sendo proclamado, hosana nas alturas, ele chega naquele lugar humilde. Então aquela atitude já ensina aos discípulos a humildade. E depois que ele entra em Jerusalém, segue o texto e ele ensina um pouco mais sobre um ministério frutífero. Ele dá um exemplo da figueira e fala que se ela não serve para nada, se ela não serve para dar bons frutos, então ela não serve para nada, então ela pode secar. E aí, a cada passo que ele caminhava com os seus discípulos, ele ministrava algo especial. E em decorrência disso, ele começa a falar sobre a fé. Antes desse texto que nós lemos, ele fala sobre a fé. Ele fala que se nós tivermos uma fé... se crermos em Deus, quando nós falarmos para o monte se mover de lugar, ele vai se mover. É claro que ele estava naquele momento ali ilustrando em situações que eles estavam caminhando no meio das estradas e olhando para o monte, para a figueira, para várias coisas. Então, Jesus olhava o que tinha ali de exemplo para mostrar para eles o que significava o reino de Deus. E neste momento, ele fala sobre a fé, fala, ó, vocês têm fé, se vocês tiverem fé e falarem ao Pai, ele vai ouvir e vai responder às suas orações. Então, se você disser, mova esse monte de lugar, ele vai mover esse monte de lugar. Só que a história não acaba aí, porque é muito lindo você falar que você tem uma fé inabalável, que a sua fé, ela move montanhas, que a sua fé, ela cura as pessoas. Mas Jesus continua a ensinar, e aí nesse versículo 25... ele fala isso, mas quando estiver orando, vocês vão orar para pedir essa fé, não vão? Vão orar para os montes se moverem, não vão? Quando estiver orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai perdoe você também. E aí que nós paramos. Porque nós estamos vivendo situações dos últimos tempos. Nós precisamos nos apegar à nossa fé. A nossa fé ela tem que ser inabalável. A nossa fé ela tem realmente que mover montanhas. A nossa fé ela tem que ir em corações que estão totalmente frios, que estão totalmente... não estão interessados em Jesus. Então, se não for a fé que nos mover, nós não vamos conseguir avançar no reino de Deus. Só que antes disso, antes de clamar por isso, antes de clamar por curas, antes de clamar por milagres extraordinários, antes de clamar pelos nossos sonhos, antes de dobrarmos os nossos joelhos para orar a Deus, o Pai vai nos ouvir, vai nos ouvir. Mas aí, se a gente tiver alguma coisa para consertar, que a gente tem que fazer isso, porque senão ele não vai nos responder. Porque senão ele não vai nos responder. Porque que Deus é esse que responde a sua oração de um milagre, mas você não quer perdoar o outro e ele te atende do mesmo jeito? É incoerente. Então Jesus ele deixa isso muito claro. Perdoe-me para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Só que aqui tem duas situações. Quando Jesus está falando isso para os discípulos, ele está falando de restaurar a comunhão. Jesus estava conversando com pessoas que já tinham vivência com ele, pessoas que já conheciam o Pai, pessoas que já tinham convivência com Jesus, que conheciam o caráter de Jesus, que conheciam o que Deus queria, conheciam os planos de Deus. Então, nós vamos separar isso.
que neste momento ele estava falando sobre eles perdoarem, porque ele estava falando de um perdão de restauração. Estava falando assim, olha, vocês me conhecem, conhecem o Pai, sabe como agradar o Pai. Então não vem pedir ao Pai coisas grandes se o seu coração ainda não está pronto para perdoar as pessoas. Se você não está pronto para restaurar a comunhão. Porque você não vai ser respondido. É diferente de quando um pecador se arrepende e ele está tendo o primeiro contato com Jesus. A situação é diferente, porque ali ele vai passar por um processo. Primeiro, ele vai ser perdoado, aí Jesus vem, toma a vida dele e aí começa a obra perfeita do Espírito Santo. Então, são situações distintas. Significa que hoje eu estou me convertendo, então antes eu tenho que me consertar com as pessoas para Jesus me aceitar? Não, porque se Deus for esperar que você peça perdão às pessoas antes de pedir perdão para ele, você nunca vai se converter, porque isso não vai acontecer. Às vezes as pessoas ficam assim, deixa eu consertar a minha vida primeiro, deixa eu consertar com os meus familiares primeiro, depois eu vou para Jesus. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa pedir perdão a Jesus, receber o perdão de Jesus para Jesus ministrar em você o que é perdoar, para você ter condições de perdoar o outro. Então aqui ele está falando de situações diferentes. Ele está falando de pessoas que já receberam perdão, pessoas que agora precisam praticar o perdão. Porque elas queriam ser perdoadas, elas querem mover montanhas, elas querem ultrapassar os limites da fé, mas elas não têm condições de perdoar. E às vezes, irmãos, tem umas coisas que ficam paradas nas nossas vidas, ficam paralisadas no mundo espiritual nas nossas vidas, porque nós não liberamos o perdão. Ficam presas em nós porque nós não liberamos o perdão. Jesus continua abençoando, continua te prosperando, continua cuidando da sua saúde, continua cuidando da sua vida, continua cuidando do ministério, mas ainda tem coisa para resolver. Mas ainda tem coisa para liberar. Mas ainda tem perdão para liberar. E nesse ponto nós paramos. Sabe por quê, irmãos? Está acontecendo uma coisa muito séria na igreja de Jesus. O diabo está semeando na igreja esta enfermidade. Essa enfermidade que chama ofensa. Isso é uma enfermidade espiritual. Ai, que bobagem, que exagero. Não é um exagero. Se nós pensarmos na igreja de Jesus como um todo, no reino, no corpo de Cristo como um todo, quantas pessoas você conhece que está magoadinho com outro irmão? Quantas pessoas você conhece que fica orando pelo outro, colocando a mão na cabeça do outro, mas não libera o perdão? Mas tem coisas guardadas dentro de si, quer levantar as mãos para o céu e falar, cura, Senhor, esse câncer, cura, Senhor, o paralítico, mas não consegue perdoar. Mas não consegue lidar com uma ofensa e guarda aquilo o resto da vida. Mas não consegue lidar com uma crítica e aquilo fere. Só que existe uma diferença entre relevar e perdoar. Relevar é quando você deixa passar, deixa pra lá, vou seguir minha vida com Deus aqui, mas toda vez que você lembra, dói. Mas toda vez que você lembra, te incomoda. Toda vez que você lembra, fica algo mal resolvido na sua vida. Toda vez que você olha pro irmão ministrando no altar, você fala, nossa, lembra aquela vez em 1995 que você me ofendeu? Você lembra daquela vez que você foi ríspido comigo no ensaio e você não pediu desculpa pra mim? Mas tudo bem, nós somos irmãos. Irmãos, não é perdão, é relevar. O poder de perdoar, ele vem de Deus para as nossas vidas, mas nós precisamos querer, precisa haver em nós um esforço de perdoar. Porque não se trata só de Deus, se trata de nós, se trata de querermos. Porque é uma escolha. Eu quero perdoar. Eu estou preparado para perdoar. Eu estou pronto. Porque quando você só releva as coisas, vai deixando para lá, aquilo vai se arrastando na sua vida. Você vai vivendo, até a próxima oportunidade que você tem de lembrar. E aquilo não está resolvido.
E aí você fica assim com Deus, Deus, por que isso não acontece na minha vida? Deus, por que essa luta? Deus, por que isso? Por que aquilo? Já olhou lá atrás? Aquilo lá tá resolvido? Aquele perdão foi liberado? De verdade? Você relevou ou perdoou? E você tá me pedindo isso? Não, vai lá resolver primeiro. Eu te falei. Se você tem alguma coisa contra alguém, resolva depois, você vem falar comigo. Porque eu te perdoo. Eu sempre te perdoo. Você vem todas as vezes, todas as manhãs, e eu sempre te perdoo. Então vai lá, resolve, e depois você vem falar comigo. E tem alguns perdões, irmãos, que nós precisamos realmente da ajuda de Deus. Sabe, tem alguns perdões que realmente nós precisamos do momento certo, que nós precisamos estar pronto, mas existem duas situações. Uma é a gente falar assim, e eu escuto muito isso. Uma vez uma pessoa veio me pedir perdão e ela falou assim, eu só vim te pedir perdão porque Deus mandou. Eu falei, então eu não aceito as suas desculpas. Porque você tem que querer. Você tem que se esforçar para querer me perdoar. Você tem que se esforçar por consideração, por amor, por piedade ou o que for, para me perdoar. Porque isso é muito mais do que uma ordenança, é uma questão de caráter. É uma questão de caráter, é uma questão que nós temos que resolver, sim. Não podemos chegar diante do Pai de qualquer maneira, porque nós chegamos diante do Pai todas as manhãs com uma lista de coisas que Ele precisa nos perdoar. E quando alguém nos critica, nós não sabemos lidar com isso. E o diabo está acabando com a estrutura da igreja, semeando essa enfermidade. Semeando a enfermidade da ofensa, ele não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É uma questão de comportamento cristão. É uma questão de chegar de verdade na presença de Deus. Deus, eu não tenho condições de perdoar, então ministra isso em mim, me ajuda. Me ajuda a querer, Senhor. Não chegue perto da pessoa e fala assim, eu vim porque Deus mandou, porque aí você não tá pronto, não faça nada. Porque você tem que estar pronto primeiro. Porque se Deus determinasse que isso depende somente dele, ele não ia deixar uma ordenança para nós. Que se foi algo que depende só dele ministrar dentro de nós, é com ele, não é conosco. Mas ele tá falando aqui, perdoe-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Se tiverem alguma coisa contra alguém, resolva antes de falar comigo. Resolva. Não passe por cima. Não fique relevando as coisas. Não fique protelando as coisas. Resolva. Ah, mas é ofensivo, é humilhante. Resolva. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua falta de perdão, ela pode acabar com a vida de alguém. A minha falta de perdão, ela pode acabar com a vida de uma pessoa. Ela pode levar a pessoa pro buraco e a pessoa nunca mais conseguir sair de lá. A nossa falta de perdão e o nosso julgamento, a nossa crítica, a nossa ofensa, ela tira as pessoas do centro da vontade de Deus. Tem pessoas que são mais estruturadas, outras menos. Aí tem pessoas que ficam assim, ah, não, quando Deus me der o momento certo, eu vou lá e tomo atitude. Busque o momento certo. Busque a oportunidade de pedir perdão. Busque a oportunidade de ir lá e consertar, porque as suas coisas estão presas no céu, estão presas no mundo espiritual, porque você não consegue liberar o perdão. Porque está escrito na palavra. Antes de falar comigo, vá lá. Em outras palavras, Deus quer dizer isso aqui. Você está orando para me pedir alguma coisa? Mas antes, se tiver alguma coisa contra alguém, resolva. Resolva. E isso, irmãos, tem minado a igreja, sabe? Isso acontece nas lideranças, isso acontece no meio do louvor, isso acontece no corpo do diaconato, que um que falou alguma coisa que chateou o outro e não sabe resolver, aí tem que vir o líder para resolver. O líder vai ser o mediador ali da situação, mas e dentro do seu coração quem vai resolver é você e Deus. Tem alguma coisa para resolver? Resolva. Você vai ceiar hoje, quer ser batizado no Espírito Santo? Primeiro vai lá e resolve suas questões com as pessoas. Você quer falar em línguas? Por que a sua língua não solta, então, a voz do céu? Por que os anjos não tomam o seu vocabulário?
Porque você tem que usar primeiro a sua boca para ir lá e pedir perdão. Ai, mas isso é muito humilhante. Você não tem ideia de como a pessoa me ofendeu. Você não tem ideia de como a pessoa me decepcionou. Mais decepcionado do que Jesus foi. Mais ofendido do que Jesus foi. Mais traído do que Jesus foi. Alguém se compara a ele? Alguém já viveu uma situação semelhante a ele? Se não, então você tem que dar um jeito. Porque na cruz, pingando sangue, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa. E às vezes nós ficamos assim, ai, protelando, ai Deus, eu vou esperar mais um pouco, no momento certo eu vou lá e falo. Cria essa oportunidade. Peça a Deus que crie esse cenário para você, que crie essa oportunidade para você. Não releve as coisas. Perdoe. Deus não tá falando nesse momento aqui, releva, tá? Seu irmão te magoar, aí você releva, deixa pra lá e tal. Não, perdoa. Vai lá, conserta com ele primeiro, depois a gente conversa. Perdoa. Ai, mas é tão difícil, porque você não sabe o que ele me fez. Ele me criticou tanto que isso acabou com o meu ministério. O seu ministério não é dele, é de Deus. O seu ministério não está embasado na opinião das pessoas, ele está embasado em Deus. Quem te deu foi Deus, não foram as pessoas. Tudo bem que cabe a nós saber lidar com isso, mas quem nos garantiu foi Jesus Cristo e não as pessoas. Então peça a Deus para te ajudar a lidar com isso. E não deixa o inimigo minar o seu ministério, não deixa o inimigo minar o seu grupo de jovens, não deixa o inimigo destruir o seu grupo de louvor, de dança, com intriga, com crítica, com ofensa. Perdoe. Irmãos, e nem sempre é fácil. E nem sempre é fácil, principalmente quando isso não é só na igreja, mas dentro da nossa casa. Principalmente quando isso é com os nossos pais, é com os nossos filhos, é com os nossos irmãos, que é mais difícil ainda, porque se sente mais humilhado. Que você se sente mais humilhado. Porque você tem que falar assim, nossa, vou ter que mesmo me humilhar diante de você aqui, te pedir, e te liberar perdão. E pedir o seu perdão. E te perdoar. Nós nos sentimos mais humilhados. Eu passei por isso na minha família, passei isso na minha casa, de ter que pedir perdão e liberar perdão. Foi humilhante, doloroso, mas sarou na hora. E hoje não dói mais. E sabe o que é o mais perfeito disso? Isso já tem muitos anos, muitos anos. E quando eu falei, Deus, eu preciso me preparar para perdoar, porque minha vida tá indo pelo ralo, eu estou infeliz. Nada eu consigo conquistar. Nada eu não consigo prosseguir, porque cada vez que eu me esforçava para prosseguir, eu voltava no ponto zero, porque eu tinha que consertar. Eu tinha que pedir perdão e eu tinha que liberar aquelas pessoas da minha vida. E aí eu pedi, Deus, me cria oportunidade. Ele criou todas as oportunidades para perdoar e não doeu mais. Foi humilhante, mas não doeu mais. E aí, passou muitos anos mesmo. Quando chegou esse ano, teve um acampamento. Nós tivemos um acampamento na nossa igreja. E o tema era descer a casa do olheiro. Foi em fevereiro. E aí eu tô assim. Aí na primeira ministração, o pastor Pedro Paulo tava pregando sobre ir à casa do olheiro. Pregou sobre Jeremias, ir à casa do olheiro. E eu falei, Deus, o que o senhor quer tratar comigo lá? E ele falou assim, vamos lá, que hoje eu quero te responder umas coisas. De muitos anos atrás. E eu falei, vamos embora. E fui. Irmãos, pra que eu fui fazer lá? Cheguei na casa do olheiro. E ele falou assim... E eu falei... Porque uma vez eu questionei Deus. Falei, Deus, eu liberei perdão pra essas pessoas. E acabou. Mas é estranho, porque parece que nada aconteceu. Parece que pra elas tanto faz eu ter pedido perdão, ter me humilhado e pedido perdão. E aí Jesus me levou lá na casa do olheiro e falou assim, olha que eu tenho de resposta pra você. Aquela vez que você liberou perdão lá pra sua família, lá pros seus parentes mais próximos, lá pras pessoas que você amava. Hoje, elas choram e elas sentem dor por tudo que elas fizeram a você. Porque eu ministrei o perdão. Eu cuidei
disso. Então, mais do que liberar perdão para você, hoje elas se sentem envergonhadas pelo que fizeram. E aquilo me curou de uma forma, não pelo fato deles se sentirem mal com isso, mas o fato de Jesus se importar com aquela atitude. Mas o fato de Jesus consertar as coisas. E quando ele consertou as coisas, ele consertou para os dois lados. A minha vida seguiu, a vida dessas pessoas está seguindo. E vambora! O reino de Deus é mais importante do que as nossas questões. O reino de Deus é mais importante do que as coisas que a gente acredita, que a gente fala assim, ah, mas isso não é certo, não sei o quê, que as nossas ideologias. Deus tem mais. As coisas do Senhor são infinitamente mais. E aí Jesus vem ministrando sobre isso nas nossas vidas. Olha, vai lá, conserta. Não chega pra pessoa dizendo assim, eu só vim porque Deus mandou, não. Vai lá e queira fazer aquilo pra você libertar o outro. Se liberte, se libere e libera o outro e liberta o outro. Porque sabe o que é quando a gente tá com algum problema com alguém, com uma falta de perdão com alguém? É a mesma coisa que você andar na rua algemado com alguém, seja com corrente no pé ou com algemas nas mãos. É a mesma coisa que você fica andando algemado com a pessoa. Como que Deus vê isso? Ele vê você andando com a outra pessoa, ou com uma, ou com duas, ou com quantas você tem que perdoar, tudo algemado em você. Aí sabe o que o Espírito Santo trouxe pra você hoje? Uma chave. Abre aí essa algema e libera. Abre aí essas algemas e libera, se liberte, e ande cada um a sua vida. Libera perdão para você ser liberto também. Porque nós andamos algemados com as pessoas que nós não conseguimos perdoar. E existem algumas situações, irmãos, que é só pelo Senhor. Só pela misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque tem um tipo de perdão que ele é mais puxado. Tem um tipo de perdão, ontem até o pastor Pedro Paulo falou sobre isso, porque como que a pessoa vai lá na cadeia pregar o amor de Jesus? Como que a pessoa fica lá na cadeia pregando para as pessoas, falando vontade de colocar na cadeira elétrica, que vontade de dar uma injeção letal, porque nosso coração é assim. Aí como que você perdoa uma pessoa que estuprou uma criança? Aí como que você perdoa a pessoa, um assassino que matou alguém da sua família? Aí como você perdoa uma pessoa que matou um ente querido seu e não teve a justiça dos homens? Como você perdoa isso? E aí como você chega numa prisão e vai pregar a palavra de Deus, pregar o amor de Deus e fala pro preso assim, olha, eu vim aqui para ministrar o perdão de Deus sobre a sua vida. E ele fala pra você assim, pois é, eu tô precisando mesmo receber esse perdão aí, porque eu era um cara muito mal, sabe? Eu andava estuprando criança. Uau! Só pela misericórdia de Deus. É só Deus ministrando isso dentro de nós para que a gente tenha condição de perdoar. Porque a gente quer colocar na cadeira elétrica. Ah, quer. Ou no mínimo a gente deseja que ele sofra tudo na cadeia o máximo que puder. Porque nós somos assim. O ser humano é assim. Ele quer responder à ofensa, ele quer responder à dor da mesma forma. Porque a gente só age diferente pelo Espírito Santo, tá? Não tem ninguém bonzinho, não. Porque quando é com o nosso filho e quando é com a nossa família, não tem ninguém bonzinho, não. Se não é o controle do Espírito Santo, nós perdemos, nós saímos fora da realidade. Nós queremos fazer até com as nossas próprias mãos, mas nós perdemos o senso, porque entra em nós um senso de justiça e se não é a dosagem do Espírito Santo, nós não temos condições. Só que Deus não limitou aqui que tipo de perdão. Ó, você vai perdoar até esse nível aqui. Você vai perdoar até essa situação aqui. Ele não falou isso não. Vai lá e resolva. Só isso que ele disse. Quando Pedro pergunta para Jesus assim, ah, Jesus, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Ah, então... Não tá falando de 490 vezes. Ele tá falando que é incontável as vezes que a gente tem que perdoar. Então tem perdão que depende de nós, que nós não queremos. Tem esse nível. Tem coisas que nós temos que perdoar, mas nós não queremos. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós somos bons demais. Porque nós achamos que somos santos demais. Porque nós achamos assim, eu jamais faria isso.
E aí, porque você acha que o outro não pode ter feito, você não consegue perdoar. E tem aquelas situações que Deus te manda ir. Que ele fala assim, você vai sim. Com bico, sem bico, chorando, não chorando, você vai lá perdoar sim. Só que quando Deus te der essa ordem, pede a Ele para te preparar para você querer também. Porque é a vontade dele. Mas que seja a sua vontade também, porque aí você se libera. E quando isso acontecer, irmãos, não se vanglorie para ninguém. Porque não agrada a Deus. Você tem que falar com Deus. Deus, eu fui lá, fiz, eu perdoei. Deus, eu fui lá, já resolvi, tá resolvido. Agora, não fica juntando grupinho no WhatsApp, ou chamando as pessoas no cantinho pra falar assim, você acredita que eu perdoei fulano? Depois de tudo que ela me fez, eu perdoei. Depois de toda ofensa que eu sofri, eu perdoei. Não faz isso não, porque isso é se vangloriar de algo que você nem é capaz. Porque se não fosse Deus, você não ia conseguir perdoar. Então você fala só com Deus. Deus, eu fui lá e fiz, tá livre. Vamos desatar as algemas hoje. Libera. Você quer acabar com o diabo, você quer dar um tapa na cara dele. É não deixar a igreja se encher de contenda. É não deixar a igreja se encher de ofensa. É não deixar os murmurinhos se espalhar na igreja, se espalhar nas rodinhas da igreja. Aí você dá um tapa na cara dele. Aqui não, aqui você não tem lugar não. Aqui é a glória de Deus. Aqui as pessoas vêm para remissão de pecados e não para se ofender. Aqui as pessoas vêm para pedir perdão e perdoar e não para causar dor no outro. Aí ele não vai. Aí ele não faz disseminação no corpo de Cristo, porque ele não tem lugar. Não tem lugar. Porque não adianta nós entrarmos num culto maravilhoso e louvarmos que presença é essa, Jesus, e de repente o seu coração tá cheio de rancor, com falta de perdão pelo outro, e o diabo tá lá dentro. E aí como é que você vai compartilhar essas presenças? Não faz sentido. Então Deus tá te dando hoje uma chave para desatar essas algemas. E você vai pra ceia hoje sem algemas. Você vai pra ceia hoje sem algemas, você vai pra ceia hoje sem grilhões. Você vai pra ceia hoje com seu coração puro e você vai se sentir tão livre e vai liberar o outro, mas você vai se sentir tão mais leve, capaz de sair pulando aí na hora que o culto for ministrado sobre a sua vida. Não sei o que vai acontecer, mas na hora que o Espírito Santo começar a ministrar, você vai sentir tanta leveza que ele vai te levar para um sobrenatural diferente, porque você entendeu. Você entendeu qual que é o poder do perdão. Você entendeu que antes de você chegar todas as manhãs, pai, me perdoa, vacilei de novo, você vai chegar para ele diferente, vai dizer, Deus, estou livre. Eu estou livre. Eu liberei o perdão na alma e a pessoa está liberta também. Deus está te dando hoje uma chave. Abra essas algemas. Desatale esses grilhões dos seus pés. Libere. Tem muitas coisas que você não vai viver com Deus se você não liberar perdão. Tem muitas coisas, muitas pessoas que dependem que você perdoe para que a vida dela siga e que a sua vida siga também. Mas mais do que as pessoas que precisam do nosso perdão e mais do que nós que precisamos do perdão das pessoas, Deus Pai, ouvir a sua oração e dizer, tá aqui, o que pedir em meu nome, eu lhe farei. O que pedir em meu nome, eu vos farei. Quer mover montanha agora? Vai mover a sua montanha lá. Quer curar alguém? Manda o paralítico levantar lá que eu tô junto contigo. Que a autoridade tá aí nas suas mãos. Que a autoridade está aí nas suas palavras. Que a autoridade está nas suas pregações. Que a autoridade está no seu falar, está no seu andar, está no seu testemunho. Eu estou contigo. É só liberar. É só liberar, porque Jesus não vai ficar andando na rua aí, andando passo a passo com pessoas algemadas, porque ele é um Deus de liberdade, ele é um Deus que ministra liberdade. Ele foi na cruz para ministrar libertação. Ele foi na cruz para isso, e o que nós estamos fazendo? Algemando as pessoas em nós, algemando as pessoas, algemando almas, algemando a igreja. Corpo de Cristo algemado. E o diabo tá brincando na igreja, de disseminar essas coisas, de ofender.
Nossa, irmão, tem situação que parece tão banal que às vezes a pessoa tá assim. Aí você passa uns 3, 4 cultos, sei lá, quando há cultos presenciais. Fulano, quanto tempo que você não me cumprimenta direito? Por que você tá me olhando de lado? Ah, porque outro dia você chegou atrasado e não me deu paz, sabe? Misericórdia, irmão, cresce. Misericórdia, pede a Deus crescimento espiritual na sua vida. Vai orar. Pede a Deus a graça, tem coisas mais importantes pra gente fazer. Só que vai de coisas banais a coisas muito maiores. Coisas que podem salvar famílias. Coisas que podem fazer pessoas ressuscitarem espiritualmente. Coisas que podem fazer pessoas que se desviaram voltar para a presença de Deus. Isso é muito sério. Você sabia que a sua falta de perdão pode ter levado um monte de gente pro inferno? Sua falta de perdão pode ter levado um monte de gente pro inferno. Mas se já foi, já foi. Agora, não deixa ninguém ir mais, não. Não por sua causa. Não por sua causa, não pelo seu orgulho, não porque você vai ser humilhado. Você fez, vai lá e conserta. E vão haver situações em que nós estamos certos. Vamos pensar só na justiça humana, tá? Nós estamos certos. Nós temos testemunhas, porque cristão é assim. Ó, eu falei, pergunta fulano. Eu falei, fulano estava perto. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Não precisa de testemunha, não. Se você falou, então tá falado. Não precisa. A sua credibilidade quem te dá é Deus, porque é Ele que te anuncia, não são as pessoas. Então vai chegar um momento que você mesmo certo vai falar assim, me perdoa. Me perdoa, porque eu pensei isso de você. Eu tô certo, mas eu pensei isso de você. Me perdoa. Me perdoa porque eu te causei dor. Me perdoa. Me perdoa porque eu te falei a verdade e você não soube lidar com isso. Mas me perdoa. Me perdoa porque eu tive que te exortar na palavra e você não soube lidar com isso. Me perdoa. Tudo bem que você está certo. Não tem problema. Mais importante é agradar a Deus do que o nosso orgulho. Do que ser humilhado ou não. Mais importante é você dobrar os seus joelhos e poder falar com Deus. E Ele falar para você assim, pode pedir. Porque o que você pedir em meu nome, eu vos farei. Amém? Então, estamos preparados para a ceia. E sem algemas, sem grilhões. E eu pedi ao Senhor, fiz um propósito com Deus e falei, Deus, que seja na minha vida e na vida das pessoas que receberem essa ministração. Que o Senhor nos dê visão aonde nós estivermos. Em um momento que nós estivermos, em qualquer lugar. Nos mostre as algemas e nos mostre as pessoas presas a essas algemas. Porque nós vamos desatar hoje, uma a uma, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir algema a algema hoje e liberar essas pessoas em nome de Jesus. Porque antes de eu pegar o cálice e o vinho, antes de eu dobrar os meus joelhos diante dos seus pés na mesa, não tem ninguém algemado em mim, não. Ah, não vai ter ninguém agarrado em mim, não, porque eu tô ocupada. Tô ocupada falando com o pai. Tô ocupada que eu tô falando com o pai e ele tá me respondendo, que agora tá tudo liberado pra mim. Tô ocupada aqui, não fica ninguém preso em mim, não, me deixa. Então Deus vai mostrar para algumas pessoas hoje as algemas. E nós vamos soltar todas elas porque o poder do Altíssimo é sobre nós. Amém. E se Ele disse que Ele ia soltar todas as algemas antes dessa ceia, Ele vai soltar. E vai doer, vai ser humilhante, pode ser humilhante publicamente, não interessa, Ele vai soltar. E quando isso acontecer, não se glorie de nada. Não exponha ninguém. Não se vanglorie que você foi capaz de perdoar, que é o mínimo que você pode fazer. O mínimo que você pode fazer. O mínimo. Você não é cristão? Você não quer ceiar? Você não quer dizimar? Você não quer fazer louvor? Você não quer pregar? Então vamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Nós vamos orar. E Deus vai te mostrar
essas algemas, essas pessoas. Vai mostrar pra mim, porque hoje eu não levo ninguém agarrado comigo na ceia, não. É só eu e o pai, porque a gente tem que conversar. Tem muita coisa pra falar com ele. Eu preciso que ele me responda. E ele falou que depois que eu resolver essas algemas aí, que ele vai me responder. Então vamos lá. Pai, pela autoridade da tua palavra, em nome de Jesus, autoridade do céu, Espírito Santo de Deus, essa chave nós seguramos as nossas mãos pelo teu Espírito Santo e nós abrimos todas as algemas em teu nome. Nós abrimos todas as algemas em teu nome, Senhor, e essas algemas são oportunidades de pedir perdão. E em nome de Jesus, nos prepara agora, Senhor. Nos prepara hoje, nos prepara neste momento, prepara o nosso coração neste momento. Crie situações em que a gente possa perdoar. Crie situações em que nós nos deparamos com as pessoas certas na hora certa e nós estamos prontos para perdoar. Amém. Oh Deus, nós cremos, Deus, que isso só depende de nós, ó Pai, mas nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos que o teu Espírito Santo trate o nosso ser. Nós estamos prontos, ó Deus. Nós estamos prontos, nós queremos, ó Pai, nesta manhã nós declaramos, nós queremos, nós queremos, nós queremos, é pra te agradar, nós queremos, é pra te agradar, nos humilhamos, é pra te agradar, renunciamos, é pra te agradar, perdoamos, nós queremos todas as algemas soltas, todas as algemas quebradas, todos os grilhões quebrados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não aceitamos essas prisões. Não aceitamos essas prisões. Não aceitamos. Ontem o Senhor determinou um louvor profético. Marche, marche Israel, marche Israel. Não dá pra marchar com grilhões. Não dá pra marchar com algemas. Marche Israel, marche Israel. Não dá pra marchar com grilhões. Não dá pra marchar presos. Para isso o Senhor liberou todo o pessoal do Egito. Para isso o Senhor liberou todo mundo. Vão passar a seco, um passo de cada vez, sem algemas, sem grilhões, sem chibatadas. Acaba hoje, acabou. Glória a Deus. Tá liberado do céu. Tá liberado, eu te liberto, eu te perdoo. 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 Todas as manhãs nós chegamos diante do Rei dos Reis e fala: Senhor, nos perdoa. E a gente ouve do céu assim: eu te liberto, eu te perdoo. Vai, eu te liberto, eu te perdoo. Segue. Glória a Deus. O que eu tiver que corrigir, eu corrijo. O que eu tiver que curar no interior, eu curo. Isso é comigo, não é contigo. Libera e vai. Glória, perdoa e segue e marcha. Aleluia. O Senhor deu um louvor profético ontem. Segue Israel, marche Israel. E como que nós vamos fazer isso, algemados? E como que nós vamos fazer isso, presos? Marche, igreja. Como, Senhor? Eu estou preso, tem algemas em mim. Então toma aqui a chave e libera hoje, porque eu te liberei hoje, eu te perdoo hoje. Agora você vai lá, libera, perdoa. Depois você volta e vem falar comigo. Aí depois você tá pronto pra falar comigo. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Eu sou livre. Jesus reina neste lugar.
Somos livres. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu te libero. Eu te perdoo. Eu te libero. E eu te perdoo. Às vezes tá se sentindo tão humilhado. Tão humilhado. E... Só que aí você vai ter essa frase pra essa pessoa. Eu te libero. E eu te perdoo. Sem mais. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós queremos encher muito, argumentar muito, é muito difícil. Porque aí a gente volta lá atrás e começa a argumentar tudo de novo. Então a ordem do céu é eu te libero e eu te perdoo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que você tenha sido alcançado por essa palavra instrutiva do Senhor Jesus. Que em nome de Jesus Ele trate no seu coração aquilo que Ele achar necessário. Mas para que nós sejamos pessoas livres em Deus. E para que quando nós dobrarmos nossos joelhos diante do Pai, Ele possa ouvir as nossas orações e nos responder. Amém? Hoje à noite nós não teremos a live às 19 horas, tá, irmãos? A ceia não será ministrada ao vivo. E que Jesus abençoe a sua semana, abençoe o seu dia. Amanhã, às 19h30, nós teremos uma live abençoada. E que o Senhor continue nos conduzindo. Amém? Tenha um bom dia. Graça e paz.